alunos! Bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Hoje nós trabalharemos com as cartas de reclamação. Lembrando que, na nossa última aula, nós trabalhamos com os regulamentos, tá? Mas o assunto de hoje são as cartas de reclamação. Então, para que servem, será? Ou quando elas são utilizadas? Vamos conhecer. Quando compramos um produto pela internet, por exemplo, nós esperamos que o produto venha exatamente como estava descrito no site, que ele seja entregue no endereço definido pelo comprador e dentro do prazo estabelecido pelo vendedor. Por sua vez, o vendedor também espera que o pagamento do produto seja devidamente realizado pelo comprador, pelo cliente. Quando há o descumprimento de regras, há várias possibilidades de solução. Às vezes, uma conversa é suficiente, mas nem sempre. Então, às vezes é necessário que hajam registros formais por escrito. E não só nessa compra pela internet, pode ser qualquer outra função ali de descumprimento de regras estabelecidas, pode até ser pelo regulamento, Quando há descumprimento de regras, nós podemos utilizar então as cartas de reclamação. Qual seria, então, a estrutura dessas cartas? Além da linguagem formal, é claro, o texto apresenta partes bem delimitadas, em que são apresentados alguns elementos que devem obrigatoriamente compor a estrutura de uma carta de reclamação. Então, geralmente, ela é um documento formal que precisa dessas estruturas que a gente vai abordar agora. Então, ela tem uma estrutura bem parecida com a de carta mesmo, com o gênero carta, tá? A primeira estrutura aqui, a primeira parte, da carta de reclamação é o remetente, com a sua identificação e endereço. Pode ser o endereço físico ou pode ser um e-mail, então ela pode ser uma carta eletrônica também. Lembrando que o remetente é a pessoa que está escrevendo a carta, a pessoa que vai enviar a carta. Nós também precisamos que tenha a parte do destinatário, também com a sua identificação completa. Pode ser física ou o e-mail mesmo, e o destinatário é a pessoa que vai receber a carta. Também é necessário que tenha o local e a data em que a carta foi escrita. Então, a gente é acostumado a fazer o nosso cabeçalho sempre. Numa carta também é necessário que tenha essas informações. O nome da cidade, o local e a data por extenso, tá? O vocativo, utilizando um pronome de tratamento formal. Então, por exemplo, prezado senhor, Esses pronomes de tratamento formal, dependendo de quem é a pessoa que vai receber a carta. Aí nós também temos o corpo do texto, que é onde é narrado os fatos, apresentados os argumentos e as falas, as solicitações ali que serão feitas. Então, seria o conteúdo da carta, E também temos a despedida com uma saudação respeitosa. Por exemplo, cordialmente ou atenciosamente, E por fim, nós temos a assinatura, que é onde vai o nome da pessoa que escreveu a carta e, se possível, que seja escrito de próprio punho, ou seja, escrito à mão mesmo, porque isso dá uma credibilidade ao seu texto. Se for digital, tem como fazer uma assinatura eletrônica, da própria pessoa escrevendo ali com a mão dela, ou pode ser feito manuscrito mesmo e depois digitalizado. Mas as cartas escritas à mão, geralmente a pessoa que está mandando a carta, ela mesma assina. Por que isso gera uma credibilidade ao texto? Porque ele demonstra que foi a própria pessoa que escreveu a carta. Às vezes, tem muita gente que precisa da ajuda de alguém para escrever uma carta, mas está autenticando que é o próprio remetente que está mandando as informações que estão ali naquela carta, tá? Agora eu gostaria de ler com vocês uma carta de reclamação que está lá na nossa página 42 do livro. Nós temos então todas essas partes da estrutura da carta de reclamação presentes aqui. E a gente já vai conhecer quem é que está enviando a carta, quem é que vai receber a carta, tá? Então, por primeiro nós temos remetente, Confederação Brasileira de Futebol. Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E tem também o CEP. Essas são as informações do endereço, o endereço completo. E logo abaixo nós temos o destinatário, Federação Internacional de Futebol. FIFAstrasse 20, Zurique, Suíça. E também tem aqui o código que é como se fosse o CEP,
lá da Suíça. Então, nós temos já o remetente e o destinatário. Quem é que está enviando a carta? A Confederação Brasileira de Futebol. Para quem está sendo enviada essa carta? Para a Federação Internacional de Futebol. Ok? Então, nós temos agora o local e a data. Ó, Moscou, 18 de junho de 2018. Caro senhor Infantino, após a análise da CBF, gostaríamos de chamar sua atenção para certos episódios-chave da partida. Os episódios são os seguintes. A. Minuto 50. Na ação que levou ao gol suíço, é evidente que o jogador brasileiro Miranda foi claramente empurrado e deslocado pelo autor do gol, Zuber. Zuber puxa Miranda deliberadamente em duas diferentes ocasiões com as duas mãos. Letra B. Minuto 74. Falta cometida pelo zagueiro da Suíça, Manuel Akanji, sobre o atacante brasileiro Gabriel Jesus, a qual, tendo sido cometida na área, teria causado um pênalti a favor do Brasil. Considerando o que foi falado acima, a CBF, respeitosamente, gostaria de ser informada sobre: primeiro, Mr. Valéry ou alguma outra pessoa do VAR sugeriu ao árbitro rever algum dos lances e como? Ou seja, eles estão pedindo para que eles possam rever os lances dessa partida de futebol, né? Segundo, o árbitro ou alguém com poder para tal pediu para analisar os lances? Terceiro, em qualquer um desses casos, como foi a comunicação entre as duas partes? Então, eles estão querendo saber se houve uma revisão desses lances e como foi a comunicação entre eles, qual foi o desfecho dessa conversa, né? A CBF gostaria de dividir com a FIFA sua crença firme numa implementação apropriada e efetiva da tecnologia do VAR. Com isso em mente, a CBF respeitosamente pede que sejam fornecidos o vídeo e o áudio do VAR de maneira a verificar o que realmente aconteceu. A esse respeito, a CBF gostaria de receber uma posição oficial sobre esse assunto e, uma vez fornecida essa posição, reserva todos os seus direitos de comentar, também na luz de que possíveis jogadas possam ser revistas ao longo dessa competição. Obrigado pela atenção acima e ficamos no aguardo por uma resposta. Sinceramente, Confederação Brasileira de Futebol, Mr. Rogério Caboclo, chefe de delegação. Então, nós temos aqui no final a despedida e a assinatura, certo? No corpo do texto, nós conhecemos o que é que eles estão, digamos assim, reclamando, né? Então, essa carta foi enviada para que eles pudessem rever alguns lances da partida, analisar. Eles descrevem minuciosamente qual é o minuto da partida em que o lance deve ser revisado, perguntam se já foi feito essa revisão, se o árbitro ou quem quer que seja o responsável, né? Se eles já tiveram essa conversa, qual foi o desfecho dessa conversa. Então, eles estão pedindo para que aquilo seja esclarecido, porque, ao ver deles, aquela regra estabelecida não foi cumprida. Ou eles, acham que foi julgado de maneira errada e eles querem, então, um retorno sobre essa situação. Eles colocam aqui na despedida, obrigado pela atenção acima e ficamos no aguardo por uma resposta. Então, é uma carta que ela vai ter uma resposta. Eles vão ser respondidos. Toda essa situação será analisada pela Federação Internacional de Futebol e eles devem enviar uma resposta, então, para a Confederação Brasileira de Futebol. Certo? Muito bem, esse foi um exemplo, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha em quais são as características, da carta de reclamação. Talvez eu já tenha até citado aqui para vocês, mas é uma carta que implica explicações, justificativas e a exposição de posicionamentos que possam persuadir o interlocutor a aceitar o protesto e dar-lhe credibilidade. Então, eles utilizaram vários argumentos que demonstram que eles têm um ponto de vista bem fundamentado. E isso traz credibilidade para eles. Ou seja, eles mostraram que eles têm uma posição e eles puderam esclarecer, esses argumentos para que o interlocutor possa aceitar esses argumentos. A função deles também é de convencer a pessoa que está lendo a carta de que o ponto de vista deles está correto. Eles utilizaram ali, citaram as regras, citaram os minutos, tudo bem detalhado para que isso trouxesse uma credibilidade para quem estivesse lendo. Nós temos algumas situações comuns
de cartas de reclamação. É claro que não é só nesse caso de descumprimento de regras. Ele pode ser também utilizado para cobrança indevida. Por exemplo, se a conta de água ou a conta de luz da sua casa veio muito além do valor que é comumente consumido pela sua família, vocês podem compor uma carta de reclamação e enviar para a empresa responsável, tá? Ou também um mau atendimento. Se você foi em alguma instituição ou algum órgão público e você foi mal atendido, você pode fazer uma reclamação através de uma carta de reclamação. Você pode descrever tudo certinho como foi o acontecido, né? E enviar para aquele órgão responsável. Nós temos um órgão que é responsável por reclamações que se chama o PROCON. Você pode, como consumidor, né, ir até o PROCON e denunciar, fazer uma reclamação de determinado produto ou de determinado serviço. E também você pode fazer uma carta de reclamação para situações que envolvem certo tipo de constrangimento, discriminação ou violação de direitos. Então, se você está dentro do seu direito e alguém infringe seu direito, você pode sim, então, fazer uma carta de reclamação, tá? Existe também um site muito famoso que se chama Reclame Aqui, onde pessoas podem, formal ou informalmente, postar sobre determinado produto ou sobre determinado serviço que foi contratado e fica disponível nesse site, no Reclame Aqui, para as outras pessoas. Então, quando você vai comprar um produto, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa se existe alguma reclamação sobre aquele produto, se alguém ficou insatisfeito, né, com a funcionalidade daquele produto, e aí você pode acessar isso virtualmente através do site, por exemplo, Reclame Aqui, ok? Muito bem, agora a gente vai dar uma olhadinha na linguagem, no tipo de linguagem das cartas de reclamação, lá na nossa página 47 e 48, tá? Então, nós temos ali, ó, menino de 9 anos escreve carta de reivindicação para o prefeito de Goiânia. Nós podemos perceber, eu gostaria que vocês percebessem qual é o tipo de linguagem que está sendo utilizada aqui nessa carta, ok? Então, aqui está dizendo, é uma reportagem sobre essa carta, tá? Então, aqui, antes de iniciar propriamente a carta, a reportagem está dizendo assim, ó, ele pede manutenção e mais brinquedos na praça do bairro onde mora. Em resposta, a prefeitura afirma que vai enviar equipe ao local. Então, vamos à carta. Em um ato de cidadania, Cauã Alves dos Santos, de 9 anos, escreveu uma carta para o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, reivindicando melhorias para uma praça do bairro Jardim Guanabara 2, onde mora. Aqui está a carta. Prefeito, eu estou te enviando essa carta porque quero que arrume a praça perto da minha casa. Coloque rede nos gols, coloque grama no campo, arrume os brinquedos e coloque mais brinquedos. Ele escreve. No papel, além do texto, o garoto também fez o desenho de um campo de futebol, que é a principal área de lazer das crianças do setor. Está precisando arrumar a gradinha e o arame do gol, avalia Luiz Henrique dos Santos, de 9 anos, amigo de Cauã. O local onde as crianças jogam não é gramado e a terra causa mais do que sujeira nas roupas dos jogadores mirins. Segundo a dona de casa Lucileide Estevão Fortunato, mãe de uma das crianças, o filho sofre com doenças respiratórias causadas pela poeira. Ele passou mal na semana passada. Ele tem sinusite por causa da poeira e deu febre alta, relata a mãe. Os adultos endossam o coro das crianças e denunciaram a falta de manutenção da praça. Você não vê um aí para cuidar, para aguar, conta a dona de casa Vani Rodrigues. Em resposta às reivindicações, a Companhia de Urbanização de Goiânia afirmou que uma equipe será enviada ao bairro para fazer um levantamento e colocar o pedido de revitalização da praça no cronograma de obras do órgão. Então perceba, nós temos aqui um menino de 9 anos que escreveu uma carta de reivindicação para o prefeito de Goiânia, tá? Então, será que a linguagem que ele utilizou foi uma linguagem formal? Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Houve o caráter informal na linguagem usada pelo garoto. Por ser jovem, apenas 9 anos, ele não se preocupou com esse fato, que ele estava se dirigindo a uma autoridade. Ele não utilizou aqueles elementos da estrutura da carta de reclamação, né?
Ele fez de uma forma mais simples. Porém, nós precisamos perceber que, se for uma carta formal, a linguagem precisa estar dentro da norma padrão, certo? Ó, existe uma variedade linguística chamada norma padrão informal. O trecho da carta de Cauã é um exemplo. Não há nas frases reproduzidas na notícia nenhum erro gramatical propriamente dito, ou seja, não estava escrito fora da norma padrão informal. As palavras estão grafadas corretamente, mas e a respeito às regras de concordância. Porém, ele usou o português na variedade padrão, mas no nível informal, já que, por exemplo, dirigiu-se ao prefeito com o pronome te, segunda pessoa do singular, e depois continuou usando verbos na terceira pessoa do singular. Arrume, coloque. Então, ele estava falando de uma forma informal, porém não estava errado. Isso é típico do nosso português falado, da nossa linguagem oral. Acaba acontecendo quando a gente fala com alguém de utilizar esse tipo de linguagem, mas na linguagem escrita, o correto, por exemplo, seria ele utilizar a linguagem formal. É claro que vindo de um menino de 9 anos, foi um documento feito por ele, né? Então, era praticamente impossível que ele seguisse todas as regras da linguagem formal. Mas é justamente para isso que nós, como alunos, conhecemos as nossas regras gramaticais, para que quando a gente vá fazer uma produção de texto como essa, que ela seja feita dentro das regras corretas. Para concluir, então, eu deixo com vocês o nosso princípio de autogoverno. Ele nos remete à liberdade, mas as regras que são estabelecidas para que essa liberdade seja respeitada por todos. Nós somos livres dentro da liberdade de Deus. Então, você tem a liberdade, por exemplo, de fazer uma carta de reclamação para uma regra que já havia sido estabelecida. Ok? Muito obrigada e até a próxima aula.